Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam vendo a aula pela manhã, né? Na quarta ou na quinta-feira, que são os dias que a gente teria aula presencial. Mas caso não estejam, então olá para vocês. Pessoal, nós já sintetizamos todo o capítulo 6, onde nós falamos sobre o processo de industrialização, nós entendemos as mudanças na forma de produzir as mercadorias, a evolução dos transportes, tudo isso a gente já viu. Agora nós vamos adentrar no capítulo 7, que fica a partir da página 155 do livro de vocês, tá? Onde vai falar sobre as políticas agrícolas e a agroindústria. Porém, antes da gente adentrar nas políticas agrícolas e agroindústrias da América, é importante que vocês conheçam um pouquinho mais sobre o território e um pouquinho mais sobre os Estados Unidos, sobre o Canadá e sobre a América Latina, um pouquinho sobre o México também, tá? É importante que vocês tenham essa compreensão. É o que a gente vai a partir de agora. Então, aqui nós temos o objetivo, né, da nossa aula de hoje, então, com base nacional do currículo 1, formação territorial dos Estados Unidos. Prestem bastante atenção, tá? A prof fez de uma forma bem sucinta. Esse conteúdo aqui vocês têm muito vago no livro, então o vídeo dessa semana é para complementar o livro, tá? O vídeo para complementar o livro. Desculpe. Então, a formação do atual território dos Estados Unidos se iniciou com a criação das 13 colônias inglesas. Lembram o que foram as 13 colônias? Estudaram lá em História, né? Após a independência com relação à Inglaterra, ocorrida em 1776, começou o processo de expansão territorial, com a marcha para o oeste, que vocês também já devem ter estudado em História. Então, essa marcha foi fundamental para o seu desenvolvimento econômico, pois possibilitou a abertura de áreas de agropecuária e a descoberta de recursos minerais como ouro, prata e petróleo. Tá? Pessoal, o pessoal foi avançando em territórios, tá? E foi conquistando cada vez mais, ampliando o seu território. O avanço em direção ao México levou muitos estadunidenses a cruzar as fronteiras para criar gado e intensificar a procura por ouro e petróleo, o que provocou uma guerra entre países vizinhos, onde os Estados Unidos ficou com metade do território que era do México. Então havia terras lá, alguns estadunidenses foram explorando, acabou criando um conflito entre os dois países, o qual os Estados Unidos acabou levando vantagem, tá? Então, vão percebendo que à medida com que a prof está falando, vocês vão vendo que os Estados Unidos não se tornou uma potência mundial somente por ser um país muito esforçado, muito determinado, tem todo um processo inicial para cada contexto. Agora vamos compreender a questão da urbanização, então. As primeiras grandes cidades dos Estados Unidos concentram-se na parte nordeste e leste do país, onde se iniciou a colonização do território. Esse processo ocorreu associado à industrialização do país com a implantação de siderúrgicas, indústrias têxteis, entre outras. Colonização do seu território. Quando eu falo isso, Estados Unidos foi colonizado também, assim como o Brasil? Claro, Estados Unidos faz parte da América. Estados Unidos está localizado na América do Norte, no nosso continente. Então, quando os europeus, os ingleses vieram para cá, eles colonizaram os Estados Unidos também, tá? Então, aqui houve o processo de industrialização. À medida com que as indústrias eram sendo construídas, as pessoas iam migrando do campo para a indústria para poder trabalhar nessas indústrias, né? A questão da evolução dos transportes também, que possibilitava a conexão entre cidades, uma outra, isso tudo ia ampliando, né, o território. Posteriormente, nessas mesmas áreas, surgiram grandes metrópoles, como, por exemplo, Nova York, Washington, que vocês já devem certamente ter ouvido falar. Ou se não, já foram para lá ou desejam ir, né? População e condições de vida. O prof fez um resuminho aqui para vocês entenderem, porque tem bastante coisas para falar, tá?
Em 2017, a população dos Estados Unidos era estimada em 325,7 milhões de habitantes. Gente, vocês têm noção da quantidade de pessoas? Por todo esse território existem grandes aglomerações urbanas, com muitos moradores em diversas cidades. Quando a gente estuda o relevo e a geografia dos Estados Unidos, conforme a gente já estudou, a gente viu que existem muitas regiões que não foram povoadas ainda, tá? Apesar dos Estados Unidos ser um país populoso, a questão da população não está dividida igualmente por questão de quilômetros quadrados de território. Então, existem países, estados que são mais povoados e existem outros que são menos povoados e mais rurais. No século XX, houve grande crescimento econômico e muitas melhorias nas condições de vida da população. Quais foram essas melhorias, então? Serviços de saúde, educação, saneamento básico e de assistência social. Sendo assim, a população tendo melhorias no sistema de saúde e educação, obviamente que as taxas de mortalidade diminuíram e a expectativa de vida, obviamente, aumentou, porque uma população que vive melhor, que mora melhor, que tem acesso à saúde, tem acesso à educação e conhecimento, a estimativa de vida, obviamente, que vai aumentar. Podemos citar também aqui a questão dos movimentos feministas e da introdução, vamos dizer assim, por um todo ou geral, da mulher no mercado de trabalho. Esse é um fato que favoreceu bastante justamente a questão da diminuição da natalidade. Então, assim, as mulheres estavam trabalhando mais e tendo menos filhos. Como elas tinham que ir para o mercado de trabalho, o número de filhos diminuiu. O número de filhos diminuindo vai fazendo com que o crescimento populacional seja lento. Com que as mulheres que antes estavam dentro de casa, cuidando de seus filhos, elas passam a entrar no mercado de trabalho, aumentando assim o desenvolvimento econômico e as produções de mercadoria, obviamente, o que vai favorecer o desenvolvimento e por conta disso também são fatores assim que fazem realmente os Estados Unidos um país que é uma grande potência com relação aos demais países do mundo, tá? Fatores migratórios ajudam a definir questões éticas e repor a população. Se eu estou falando que antes as mulheres tinham mais filhos para produzir dentro de casa, nas fábricas, as manufaturas, lembram que a gente falou já no capítulo passado? E hoje as mulheres não estão mais tendo tantos filhos. Como está sendo reposta essa população? Com a questão dos imigrantes, o pessoal, principalmente no século XX, o pessoal ia vendo que os Estados Unidos estava realmente sendo um país bem desenvolvido, onde as pessoas que iam para lá tinham qualidade de vida e as pessoas do mundo todo foram para lá, tá? Com diversas crenças, com diversos princípios, com diversas formas de se vestir, diversas formas de se alimentar, foram se adaptando às leis dos Estados Unidos e trazendo consigo toda essa bagagem cultural. O poder mundial dos Estados Unidos, então, quando a gente fala em potência mundial, muitos de vocês pensam em China, Japão e Estados Unidos, não é verdade? Então, assim, quando nós estamos falando dos Estados Unidos, vamos ver que aqui alguns fatores o favoreceram também. Por quê? Após o fim da Segunda Guerra Mundial, que vocês já estudaram também em 1945, os Estados Unidos, que de fato se consolidou como posição de a principal potência econômica política mundial, liderando o bloco capitalista de países. Então, assim, vamos analisar. Aonde que foi o palco da Segunda Guerra Mundial? Europa, certo? E aí, o que aconteceu? Como seus territórios não foram afetados pelos conflitos, durante muito tempo foram abastecedores de países europeus durante a guerra e no período pós-guerra, o que intensificou o crescimento industrial. Ou seja, os Estados Unidos, houve até outros pequenos conflitos aqui na região da América, mas assim, falando em território dos Estados Unidos, não houve grandes conflitos, na sua extensão territorial, o que também favoreceu a não destruição de indústrias e o desenvolvimento de novas indústrias. Por quê? Eles tinham que estar produzindo a mil para fornecer
alimento, fornecer recursos tecnológicos para os demais países, né? Sua influência política se estendeu aos organismos supranacionais, ou seja, eles se destacaram liderando e criando organizações mundiais aí, que quando nós falamos de globalização, nós estamos integrando a questão da ONU, que é a Organização Nacional das Nações Unidas, o FMI também, né, que é o Fundo Monetário, e o poder dos Estados Unidos no Brasil também exerce uma influência. Por exemplo, hoje em dia, nós temos muitos acordos comerciais. Desde a época da colonização, o Brasil tem dívidas com os Estados Unidos, tá? Sendo que é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Então, se o Brasil tem dívida com os Estados Unidos, vocês acham que o Brasil vai ficar comprando de outro país ou vai ficar comprando dos Estados Unidos? Obviamente que vai, sim, ser subordinado aos Estados Unidos em qualquer tipo de relação supranacional. Questõezinhas, então, para vocês fazerem, galerinha, tá? Como os Estados Unidos se tornou uma potência mundial? Copiar e responder no caderno. 2. Como aconteceu a formação territorial dos Estados Unidos? Acabamos de falar. Quais são as características da população estadunidense? E 4. Leiam a página 162 e 163, que de fato vai falar um pouquinho sobre a questão da agroindústria, tá? Dos Estados Unidos, e posteriormente realizem um resumo desse texto, tá? Somente o texto Os Estados Unidos. Leiam e façam uma síntese no caderno, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Lembrando que se tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão, precisarem de auxílio com o conteúdo ou com as atividades, toda quarta-feira pela manhã e toda quinta-feira pela manhã, não somente os 45 minutos que nós teríamos de aula, mas sim a manhã toda. Eu tenho disponibilidade para estar respondendo vocês, tá bom? Abraço!